Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais um episódio do seu Umaricast. Tem sido momentos especiais de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, momentos enriquecedores. E eu sei que você está aí do outro lado, às vezes está dentro do carro, às vezes você está no trânsito, e você pode estar ouvindo os debates enriquecedores que nós temos aqui no nosso podcast do Espaço Novo Tempo Umarizal. Não se esquece, viu? Eu sempre gosto de começar falando das nossas redes sociais, porque através dela você fica conectado com a gente nos diversos programas, cultos e celebrações que nós temos aqui na nossa comunidade. Quero começar falando desse nosso canal, Espaço Novo Tempo Marizal. Dê o seu like nesse conteúdo agora, ele é muito importante para nós. Que você possa se inscrever no nosso canal e seguir a gente acionando o sininho para que você possa estar sempre por dentro de novas transmissões e programas aqui do nosso canal, tá bom? Não se esquece do nosso Instagram, Espaço NT Marizal, e do nosso Facebook, Espaço Novo Tempo Marizal. Segue a nossa página lá. Mas aí sempre gosto de reforçar também para que você venha estar com a gente em algum momento presencialmente aqui na nossa igreja. Anota aí o endereço, põe aí no seu aplicativo aí de localização, de mobilidade, né? Rua Oliveira Belo, número 515, ok? Aqui no bairro do Marizal. Nossos cultos são sempre aos sábados, com aquela nossa divisão de grupos ali de discussão da Bíblia a partir das 9 horas da manhã, na chamada Escola Sabatina, e também com o nosso culto a partir das 10h30 da manhã, e nos domingos a partir das 19 horas. Tá ok? Vai ser uma alegria te receber aqui na nossa comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal para juntos adorarmos ao nosso Deus e estudarmos a sua palavra. Nós temos semanalmente recebido amigos com a gente aqui e eu tenho a alegria de receber mais uma vez o meu amigo Harrison Menezes. Tudo bem, Harrison? Tudo ótimo, pastor. Como é que está o senhor? Graças a Deus. Maravilha. O Harrison é baiano, mas está trabalhando e morando aqui na nossa belíssima capital do Pará. Tá se sentindo bem adaptado aí, né, Harrison? Pastor, eu amo Belém, viu? Belém é uma cidade maravilhosa. Estou apaixonado, fico aqui o tempo que precisar. Maravilha. Um abraço especial aos nossos irmãos e amigos lá da amada Bahia, Terra Boa. Nós estamos numa temporada estudando o livro de Josué. Lições de fé no livro de Josué. E esse é o sexto episódio dessa temporada com o tema O Inimigo Interno. Mas antes da gente entrar no nosso tema, Harrison, nós temos sempre falado com os nossos amigos aqui a importância das chamadas unidades de ação da Escola Sabatina, que são esses grupos pequenos que se reúnem no sábado pela manhã para estudar a Bíblia. E eu sei que você faz parte de uma unidade de ação muito especial aqui na comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal, né? Você quer compartilhar um pouquinho sobre como é que tem sido essa experiência? Pastor, fazer parte do PG Monte das Oliveiras, né? Para quem eu mando meus abraços, um grande aperto de mão, tem sido maravilhoso, né? Nós temos cada dia mais crescido, né? Com a liderança da Dai, que já participou aqui de um dos episódios. E para mim tem sido maravilhoso, né? Nós temos encontros todos os sábados pela manhã, às 9 horas. Temos encontros mensais no sábado à tarde, de forma presencial, onde estudamos também o guia de estudos dos pequenos grupos, né? Que fica ao fundo da lição da Escola Sabatina. E começamos há 2 semanas encontros virtuais, também às 17 horas, no nosso link do Monte das Oliveiras. Então, realmente tem sido uma experiência muito legal, muito interessante. E eu chamo você, convido você a vir participar dos pequenos grupos aqui do Marizal, conhecer, porque é uma igreja diferente. Maravilha, que bênção! Nós vamos começar com uma oração, pedindo que Deus abençoe aqui o nosso debate. Harrison, você pode orar para nós? Perfeitamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque temos a Ti como nosso Deus. Obrigado porque temos a oportunidade de aprender cada vez mais do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça e da justiça. Que o Senhor possa nos ajudar agora, nos inspirando e dando
sabedoria para este pequeno debate. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar aqui, Harrison, lendo Jeremias capítulo 17, verso 10. É o texto principal do estudo dessa semana. Jeremias capítulo 17, verso 10. É o que nós chamamos de verso para memorizar. E o meu amigo Fábio está colocando na tela para você que está assistindo com a gente nesse momento, você que está ouvindo aí, você vai ouvir. O texto é um texto muito especial. Você pode ler para a gente, Harrison? Sim. Jeremias capítulo 17, verso 10. Diz assim, na minha versão: Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. A sua versão, Jeremias 17, 10. a sua versão está um pouquinho diferente, né? Para a referência das pessoas, a minha Bíblia que eu estou usando aqui é a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Nova Tradução da Temos Linguagem a versão de hoje. da lição, né, pastor? Nós temos a versão da lição que diz assim: Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então veja só, o que ele está dizendo é que Deus ele sonda o coração, ele conhece o coração e dá retribuição a cada um segundo o propósito e as ações de cada pessoa, né? Então, a temática central desse nosso episódio aqui é que Deus conhece o íntimo da alma, do coração de cada pessoa. Nós não temos essa capacidade, Harrison, de fazer essa avaliação tão profunda. Às vezes, as nossas avaliações, elas são... Às vezes não, na maioria das vezes, nós avaliamos e julgamos as pessoas muito rapidamente e o pior de tudo que erradamente. Pegamos às vezes um episódio da pessoa e aquilo não representa a essência da pessoa. Sim. Terrível, né? Infelizmente, a gente acaba se tornando pessoas precipitadas na hora de avaliar as pessoas. Não acha você? Concordo, a gente tem essa dificuldade, né, de conhecer as pessoas profundamente e avalia pelo contexto que está ali, por aquela situação específica, né? Isso. E nós temos aqui uma situação, Harrison, que tem que ver com o início da caminhada do povo de Israel na tomada da Terra Prometida. Eles haviam passado por Jericó. Sim. Que tinha sido uma vitória tremenda. Esse é o contexto, né? Eles haviam acabado totalmente com Jericó e aí eles andaram agora preparados para prosseguir o projeto de tomada da Terra Prometida. Porém, agora que eles fizeram uma avaliação sobre o próximo passo que eles teriam, e o próximo passo era a cidade de Ai, que tinha mais ou menos uns 12 mil habitantes. Então, Josué pediu para que fossem enviados pessoas para espiar a terra. E eles falaram assim, olha, não precisa mandar todo mundo não, porque essa cidade aqui é pequena. E aí o texto bíblico ele faz uma descrição que parece assim não, digamos que provoca estranheza, porque o povo foi com só alguns poucos e foi derrotado, né? E aí, como o povo foi derrotado, Josué foi orar. E o texto do capítulo 7, verso 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Primeira coisa que chama atenção a gente é porque a história ela já começa sendo contada, mostrando o porquê que as coisas aconteceram. Você tem assim uma dedução, Harrison, por que o autor do livro de Josué, que nós acreditamos que foi o próprio Josué, começou a escrever a história já mostrando o porquê que tudo aquilo estava acontecendo? Você
tem um pensamento? O que você acha dessa estrutura literária aqui do capítulo 7? Toda vez que é contado algum fato no livro de Josué, ele começa primeiro com o fato que aconteceu e depois ele desdobra, né, um pouquinho o processo. Não é diferente aqui no capítulo 7. E ele já vai mostrando por que eles pecaram. Que foi por conta de Acã. Né? Inclusive o título do capítulo é O Pecado de Acã. Fazendo um contraponto muito grande ao capítulo anterior que fala sobre Jericó e a conquista de Jericó. Como foi ela. Uhum. Então, aqui nós vemos que a derrota do povo de Israel na conquista de Ai, e ao final do capítulo a conquista, não aconteceu da forma que poderia ter acontecido por causa do pecado de uma pessoa que estava no meio do arraial. Inclusive, a gente usa muito, né, essa forma de dizer assim, há pecado no arraial, há pecado no acampamento. Então, o povo de Israel sofreu e Josué, que já começa o capítulo dizendo que foi por conta disso. Exatamente. Agora, tem um detalhe interessante aqui, nesse capítulo, porque ele meio que descreve como que aconteceu essa quebra da aliança. Porque o texto ele diz assim, prevaricaram. Uhum. Então, existem algumas palavras que são chaves nesse versículo 1. Eu acho que eles são importantes de serem consideradas. Prevaricaram, tomaram, a ira se acendeu contra os filhos de Israel. Uhum. Então, ele menciona alguma dessas coisas aqui, né? Então, como que foi a quebra dessa aliança? Houve pecado, como você falou, houve pecado no acampamento. Mas aí há uma explicação detalhada de como que isso aconteceu. Perfeito. Você quer descrever pra gente aí como é que foram esses pequenos atos que no final das contas, somando, representam exatamente o que significa quebrar a aliança? Na Bíblia aqui está dizendo assim, que não era para ser guardado nada. Tudo que fosse retirado de Jericó era para ser levado para oferta ao Senhor. Sim. Então, o primeiro ponto foi esse. Mas aqui na lição de domingo, na parte do domingo, tem 5 palavras que eu não vou me atrever a dizer, que significam atravessaram, transgrediram, tomaram das coisas entregues à destruição, roubaram e enganaram. E colocaram aquele item roubado entre as suas coisas. Então, essas palavras aqui, elas descrevem todo o caminho do pecado que foi feito. Do jeito que aconteceu. Quer dizer, ele viu, e é interessante porque aqui na frente a gente vai ver algumas relações a outros momentos da Bíblia. Né? E é interessante que você fez um voto com o Senhor. Olha, vocês vão, e tudo que for de Jericó, vocês não vão levar nada para vocês. Os despojos são do Senhor. E Acã não fez isso. Exatamente. Então, as palavras são as seguintes. O primeiro termo comum ali que foi usado é kata, que significa pecado. Então, o ato da transgressão ele é descrito por 5 pecados específicos, introduzidos pelo advérbio gan. Abar significa atravessaram, transgrediram. Laká significa tomaram, né, das coisas que tinham sido destruídas, né, das cidades que tinham sido destruídas. Roubaram, que é ganab. E enganaram, kakash. E colocaram a palavra samu, o herém, que tinha sido aquelas coisas que tinham sido chamadas de condenadas. Então, tudo isso aqui é quebrar a aliança, porque Deus havia estabelecido a regra, né? Se a gente for fazer uma aplicação, Harrison, para quem está assistindo a gente agora, ouvindo a gente nesse momento, a gente poderia dizer que cada vez que a gente quebra a lei de Deus, nós estamos violando a aliança do Senhor conosco.
Exatamente. Quando a gente obedece a Deus integralmente, nós estamos seguindo o compromisso com Deus, preservando a aliança. Quando a gente quebra o mandamento e desobedece, nós estamos violando a aliança. E isso pode ser desdobrado, como a gente vê aqui, em pequenas atitudes nossas, né? Então, talvez seja por isso que Jesus disse que se eu apenas olhar para uma mulher, eu estou transgredindo já o sétimo mandamento, né? Cobiçar é um mandamento profundo da Bíblia, porque se eu só desejar aquilo que não é meu, naquilo eu já estou pecando, porque já é a quebra do décimo mandamento, né? Então são aspectos importantes que se impactam a nossa experiência de fé com Deus, né? E aqui a gente chega então, Harrison, na parte do pecado de Acã. E aqui o leitor atento que lê o capítulo 7, ele já começa sabendo o que aconteceu, já está sabendo. Inclusive o versículo 1, ele fala de quem Acã era filho, de Carme. Uhum. Ele era neto de Zabdi, e ele era bisneto de Zera, e ele era da tribo de Judá. Ele tomou as coisas condenadas. Uhum. E foi mostrado exatamente o que aconteceu. E aí você vai agora para a explicação de como que isso aconteceu. Então, Josué foi orar. Isso aqui é outro ponto interessante, né? Ah, Senhor, nós precisamos falar com o Senhor, porque e agora, meu Pai? Como que essas nações vão olhar o teu nome e tal? Uma coisa que eu acho interessante nessa história é que é como se Deus estivesse dizendo assim: Ei, Josué, por que você está orando? Levanta, bora trabalhar na razão pela qual tudo isso aconteceu. É forte isso, né? Mas tipo assim, não basta só a gente orar. A gente precisa trabalhar para que o desfavor de Deus não caia sobre o povo do Senhor. Então, é parecido mais ou menos com aquele episódio de Moisés se lamentando, né? Quando o povo apertou Moisés porque estava o Mar Vermelho na frente, uma cordilheira apertando, o exército de Faraó apertando também. Ele foi orar e aí o Senhor falou: Josué, por que você está orando? Marcha. Aí agora Josué está orando lá. Josué, por que você está orando, Josué? Vamos atrás de resolver o problema. Então, a oração ela tem poder. Tudo começa com oração. Mas existem circunstâncias em que não é para a gente estar orando. Não basta orar. Tem que orar, mas não basta orar. Você tem que se levantar e tomar uma atitude. Uhum. Né? E aí foi o que aconteceu aqui. Deus alertou ele: olha, bora descobrir. Você quer comentar com a gente um pouquinho sobre esse processo da descoberta do problema ali, Harrison? Sim, pastor. A forma como Deus trabalhou aqui com Josué, né? De múltiplas oportunidades, que está no capítulo 7, de 16 a 19, os ouvintes e os nossos seguidores que estão assistindo o vídeo podem ler, capítulo 7, de 16 a 19, ali a descrição de como Deus, primeiro, estabelece graça, para depois aplicar justiça. Ele dá a oportunidade a todo mundo pensar de um dia para o outro, após a derrota na guerra contra Ai. E ele, a partir disso, ele estabelece sorteio que indica a tribo onde estava o pecado, depois da tribo, os grupos de famílias daquela tribo, que foi a tribo de Judá, depois o grupo de Zera, especificamente, que é o bisavô de Acã. Depois que chamou o grupo de Zera, a família chamou família por família e caiu a família de Zabdi, como está descrito no capítulo, no verso 1. E aí finalmente chegou a família homem por homem de cada família, de todas as famílias, e caiu em Acã. E a cada momento que vai chegando mais perto, eu fico imaginando Acã pensando assim: será que vão me descobrir? Será que vão
vê que fui eu, me relembro daquela passagem que Jacó, fugindo de Labão, é perseguido por seu sogro e Raquel fica sentada em cima do objeto que o pai procurava e aí não encontra o objeto. Mas aqui é diferente, aqui Deus mostra onde e com quem está. E muitas vezes a gente brinca desse jeito com Deus. Quando Deus lá no Jardim do Éden, ele vai atrás de Adão e Eva, ele diz, eu estou aqui procurando vocês estão escondidos, é que eu tive medo e tal. Diferente aqui de Acã, que ele fica escondido, calado, até o último segundo, onde diz assim, Acã, foi você. E aí ele reconhece que foi ele o pecador. Então é um processo de julgamento investigativo que mostra que a justiça de Deus é uma justiça muito mais com graça do que com justiça. Deus vai fazer justiça, vai. Mas por que nós estamos nesse mundo ainda? Por causa da graça. Por causa do amor de Deus. Porque ele está dizendo, Harrison, Gladstone, Fábio, eu amo vocês, se arrependam. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, ele te ama, ele quer te salvar, se arrependa. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a impressão que a gente tem quando a gente lê esse episódio aqui é que se Acã tivesse se pronunciado, ele encontraria graça, perdão e restauração, né? Concordo. Infelizmente ele não... nosso próprio guia de estudo diz assim, infelizmente o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento real. E ele só reconheceu o que aconteceu porque ele foi descoberto. Né? Então, aí aqui a lição ela faz dois paralelos interessantes. Ele faz um primeiro paralelo com a história de Adão e Eva, mostrando que as mesmas palavras que são utilizadas para descrever a relação de Eva com o fruto que Deus havia proibido, são as palavras utilizadas para descrever a confissão que Acã fez. São as mesmas palavras. Né? Perfeitamente. Então, fica parecendo que tanto Eva quanto Acã pareciam que eles estavam assim desconfiados de que tinha algo que Deus não queria que eles desfrutassem, como se Deus estivesse cerceando eles de alguma bênção, né? E não é o caso. Deus, ele sempre tem bênçãos suficientes para a gente se sentir satisfeito e realizado com aquilo que ele já nos dá. Ele não está nos cerceando de qualquer outro tipo de bênção, né? E tem um segundo paralelo que é com a história de Raabe. Sim. A postura predisposta de Raabe para obedecer, e infelizmente ela aparece contrastando com a postura não obediente de Acã, né? Interessante esses dois paralelos, né, Harrison? Sim, é um paralelo bem interessante. Primeiro com Adão e Eva, porque a mulher viu, desejou e tomou. Acã, quando descreve o seu pecado e confessa, não com arrependimento, mas por conta do juízo investigativo que ele estava passando ali agora, ele também utiliza as mesmas palavras, as mesmas referências, né? Cobiçou, tomou, ele primeiro viu, cobiçou e tomou. Então ele também fez a mesma sequência de pecados, de pequenos pecados que Eva teve, né? Então, em contraste a Raabe, que salvou toda a sua família, porque escondeu os espias no telhado da sua casa, né, ao pé do muro, no local que era totalmente vulnerável, né, que não tinha valor nenhum para a cidade, Acã mata toda a sua família por causa do seu pecado. Interessante isso, né? Duas escolhas diferentes, resultados diferentes. E é interessante, uma das pessoas que eu ouvi hoje falando sobre essa lição é que muitas vezes hoje nós temos pecado dentro da nossa casa e nós estamos passando a mão pela cabeça das pessoas, aceitando, em vez de
interpelá-las ao arrependimento e a buscar trazer elas à consciência de que sem o arrependimento e o amor de Jesus e a graça de salvadora do nosso Senhor Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Não, é assim mesmo, uma hora muda. Não, a gente tem que ser incisivo, tem que ser persistente, inculcando na mente das pessoas aquilo que é o certo. É isso mesmo. Outro aspecto interessante que é mencionado aqui, Harrison, é sobre porta de esperança. O momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixaram a cidade e começaram a perseguir os israelitas. Essa história nos diz que Deus pode transformar uma grande e vergonhosa derrota em uma grande vitória. O mesmo cenário. Só que uma vez que o pecado havia sido tirado do meio do acampamento, a resposta já foi diferente, né? O desfecho da história com a cidade de Ai, né? Você quer comentar um pouquinho sobre o que significa essa nova experiência agora do povo a partir do capítulo 8? O Vale de Acor, que significa desgraça, né? Ela é transformada em uma porta de esperança porque as pessoas confiam no Senhor. Essa estratégia que foi estabelecida por Deus, quando Josué agora, depois de descoberto o pecado de Acã, ele vai diante de Deus e se humilha, buscando a Deus a orientação, é onde Deus fala assim, agora você vai fazer isso. Não é do jeito que você fez, não é do jeito que você mandou a primeira vez. Você foi lá, mandou 2 espias, achou que porque em Jericó você mandou 2 espias e viu a cidade, fez do jeito que você... não precisa mandar muita gente. Não. Você vai fazer o que eu estou lhe dando a orientação agora. Como o povo de Ai tinha vencido a primeira batalha, eles estavam certos de que qualquer ataque do povo de Israel seria, de novo, vencido. E isso mostra 2 situações. Primeiro, de quem é derrotado, de que está com medo de ir de novo para a luta, porque caiu. E de quem já venceu, de que vai vencer de novo. E nenhuma das 2 situações são definitivas. Então, aqui no Vale de Acor, na porta que aqui a lição traz como porta de esperança, é interessante que no rodapé da lição aqui diz assim, a chave para o sucesso está na fé, que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem seus desafios. Ou diga, eu não posso deixar de ouvir as orientações de Deus, primeiro pela sua palavra, segundo por situações que acontecem ao seu redor, que você vai percebendo a presença do Senhor, e terceiro, nos seus próprios atos que confirmam a sua fé. Então, quando Josué vai para a batalha, chama o povo para fora da cidade, e Deus manda que ele coloque um segundo exército para, ao sair aquele exército de Ai, ele queime a cidade e mate a todos que estão ali por conta da condenação que Deus deu, o juízo que foi dado sobre aquele povo cananeu, eles agora são vencedores da guerra por conta de que buscaram o Senhor em primeiro lugar, confiaram no Senhor, na estratégia do Senhor, e Deus deu a vitória. Excelente. Mesmo no contexto dos hebreus ali, né? Os princípios que estavam envolvidos era a honra e a glória a Deus, que é a única esperança para os pagãos, assim como para a nação de Israel também. Deus está ministrando pelo povo, Deus está ministrando pelas nações que faziam parte daquela região também, né? E é um ponto interessante aqui, que antes de Josué ir para... também falando um pouco na lição de quinta-feira, é que Deus, ele, antes de ir para a guerra com Ai pela segunda vez, ele fala assim, mas Senhor, o teu nome aqui está em jogo. Né? Não é o meu nome, não é Josué que vai ficar na berlinda. É o nome do Senhor. Porque se eles ganharem de novo da gente, eles vão dizer, esse Deus ele é fraco, né? Então nós precisamos confiar de que Deus está à frente de tudo, né? Perfeito, Harrison. Harrison, finalizando aqui, aqui é dito o seguinte, Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso o isentasse das consequências.
Sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero, não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito, nem aversão ao mal. Então, Deus deu chance para que Acã se arrependesse, mas infelizmente esse arrependimento não aconteceu. Só pode haver restauração se houver perdão. Só pode existir perdão se houver confissão. E só pode haver confissão se a pessoa abrir o coração para o trabalho do Espírito Santo. Então você veja como que é importante. Hoje mesmo, nesse momento que a gente está aqui conversando sobre esse assunto, alguém pode estar ouvindo a gente nesse momento e precisa tomar uma atitude. Precisa abrir o coração para o trabalho do Espírito Santo. Tudo começa com uma decisão. Isso é marcante, né, Harrison? Porque com uma decisão eu posso mudar o rumo da história da minha vida, né? Sim, sim. E isso é imprescindível, pastor, porque eu posso saber a verdade, mas se eu não quiser viver a verdade, eu não vou passar incólume pelo juízo de Deus. E essa é a lição dessa semana me trouxe, né, dois conceitos, né? Primeiro, um termo jurídico, dois termos jurídicos que são muito utilizados na intenção, o crime culposo e o crime doloso, né? Tem essas duas conotações. Quando você tem o dolo de fazer, então Acã teve o dolo de fazer. Ele fez consciente, né? E a segunda situação de que o pecado de Acã é o nosso pecado. Nós que vivemos hoje estamos vivendo o pecado de Acã. Nós vimos, desejamos e tomamos. Muitas vezes a gente faz isso. E a gente está passando por um processo de juízo investigativo. E na hora que Jesus, depois da sua segunda volta, depois que os justos ressuscitaram, foram para o céu, Satanás ficou 1000 anos aqui preso na terra, e Jesus vier de volta para a terra com a nova Jerusalém e ela descer sobre o Monte das Oliveiras, e os ímpios forem ressuscitados na segunda ressurreição, lá no capítulo 20, eles vão tentar, é descrito no capítulo 20, de 11 a 15, você, meu amigo que está nos acompanhando, pode ler em casa, com calma depois, é dito que eles vão tentar invadir a cidade santa. E o Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, página 42, é descrito que todos terão consciência do seu pecado. De que tiveram a oportunidade, como Acã teve, de se arrepender, de dizer eu pequei, eu quero a graça, eu quero o perdão. Mas é nesse momento, na hora que já foram descobertos, na hora que foram, da mesma forma que Acã, no último minuto, onde é descoberta a família e, consequentemente, os homens e é apontado a ele, ele não tem mais chance de arrependimento. E essas pessoas estarão ali, elas saberão exatamente o momento em que elas não tiveram mais chance de se arrependerem e passar pelo juízo vindicativo, né? No caso final, né? Final, né? Harrison, muito obrigado, amigo, pela sua participação aqui. Essas palavras que você falou são muito fortes. O meu desejo é que você que está assistindo a gente nesse momento, que você tome uma decisão, que você faça um propósito com Deus, que você entregue o seu coração para uma obra do Espírito Santo, a fim de ser produzido verdadeiro arrependimento, confissão, abandono do pecado, para que você possa ser selado com o Espírito de Deus. Que isso possa acontecer na sua vida. Amém. Muito bem, meus amigos, nós finalizamos aqui o nosso estudo de hoje e eu quero fazer um desafio para você não perder o próximo episódio aqui da nossa temporada do Maricast, Lições de Fé no livro de Josué. Muito obrigado, Harrison. Nesse momento eu quero convidar você para curvar a sua fronte, para juntos fazermos uma oração e agradecermos a Deus por esse estudo da palavra. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está constantemente trabalhando em nosso coração. Amém. Ajuda-nos por Tua graça e pela influência desse Espírito a nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, a confessarmos os nossos pecados,
e a buscarmos diariamente uma experiência legítima com o teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nos concede graça e poder para fazermos a tua vontade, Pai. Oramos agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero você no próximo episódio do Umaricast, Lições de Fé no livro de Josué. Um abraço para você e até o próximo episódio. Tchau!